Olá você, seja bem-vindo, né? E vamos aí ficando que o vídeo vai ser longo, certo? A proposta eu já trouxe, né, no canal aí algum vídeo sobre este livro do Greg Evans, que é o Jesus Fabricado, né? Um trechinho dele, um capítulo comentando apenas só sobre o Evangelho de Tomé. Mas, né, eu resolvi aqui também, pela graça de Deus, ver que esse livro é realmente muito bom, que ele merece uma espécie de leitura comentada, né, de uma atenção maior, que eu quero compartilhar todo o conteúdo desse livro aí com vocês, né? Então, eu vou estar fazendo uma espécie de leitura comentada, né, aqui dele. Cada capítulo eu vou trazer um resumo dele, vou comentar, vou expor para vocês aí, de maneira que vai trazer muitas informações, né? E eu estou querendo investir, né, nesse estilo de vídeo para essa série, nesse espécie de podcast, né? Onde a gente tem uma produção simples, né? Rápida, mas que consegue transmitir um número de informação considerável sem tanto trabalho gráfico. Consigo produzir rápido, consigo enviar rápido, consigo postar rápido, né? Então vocês me dizem aí o que vocês acharam, sugestões e tudo mais, certo? Nos comentários. Vocês, por exemplo, acham interessante que tenha música ou não tocando, mas enfim. Então vamos pro livro, né? Greg Evans. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o livro, depois falar sobre essa introduçãozinha do livro, e aí a gente já vai pro primeiro capítulo, que é o título que você tá vendo aí, né? O título que eu pensei em colocar, né? Que é o que deve estar aí no título, é o Evangelho, o melhor, o Novo Testamento foi corrompido e então reticências, né? Porque justamente o primeiro capítulo do livro do Evans, né? Ele trata dessa questão, né? Da interpretação que a gente pode tirar do que a gente pode realmente interpretar e inferir a partir de determinados erros aí e adulterações que aconteceram de fato no Novo Testamento e tudo mais. Ele vai comentar escritos e caminhos que foram tomados por colegas dele, né, de fé, professores deles mesmo até, que hoje em dia não são mais cristãos, né, historiadores aí do Novo Testamento, teólogos estudiosos da Bíblia, né, biblical scholars, como eles chamam lá nos Estados Unidos, que é o acadêmico bíblico, né, aquele cara que estuda a Bíblia academicamente, nesse caso, falando mais especificamente dos acadêmicos do Novo Testamento, que vão se especializar ou em crítica textual, ou seja, quão fidedigno é o texto do Novo Testamento que a gente tem hoje em comparação com seus originais e tudo mais. Ou vai se deter a confiabilidade histórica, né, do Novo Testamento e tudo mais. Então, o nome do primeiro capítulo do livro do Greg Evans, ele tem o seguinte nome: Fé Pervertida e Dúvidas mal Conduzidas. 2 pontos. Céticos da Antiga e da Nova Escola. Ele vai fazer uma distinção interessante, né, que a gente vai comentar mais pra frente. Eu estou com uma espécie de dificuldade aqui de segurar o meu telefone, porque realmente, gente, o melhor áudio que eu estou podendo oferecer para vocês é com o meu telefone aqui, com tratamento de áudio um pouco, né, tímido, que também não fica tão legal, mas enfim, né, de uma disponibilidade mais rápida é isso, mas enfim, né. E eu vou tentar segurar aqui, colocar o livro aqui mais para frente e vou conseguir ler ele facilmente e segurar o celular. Bom, então, o nome do livro do Greg Evans se chama Jesus Fabricado e o subtítulo é Como os Acadêmicos Atuais Distorcem o Evangelho. Então, a proposta do Evans é responder, né, refutar
ele vai comentar na introdução para quem é esse livro, né? Para quem ele direciona esse livro. Ele vai querer responder sobre mitos construídos de alguns acadêmicos sobre Jesus. Então ele vai responder o seminário de Jesus, ele vai trabalhar muito, citar muito Robert Funk, John Dominic Crossan, ao longo do livro, Bart Ehrman, e, enfim, realmente um livro bem amplo, né? Bem valioso mesmo. E tem aqui um comentário do Lee Strobel, né? Que deve ser conhecido de vocês, mas para quem não conhece o Lee Strobel, ele é conhecido como um jornalista que teve a sua vida mudada e veio a se converter estudando as evidências da ressurreição de Jesus e pesquisando sobre, né, a historicidade da ressurreição, a historicidade do Novo Testamento, a historicidade de Jesus, e veio a se converter, desafiado pela conversão de sua esposa, né, e queria simplesmente colocar um ponto final. Ele queria ou dar um checkmate no cristianismo, ou ele queria então aceitar ele, né? Simplesmente ele queria investigar, queria dar um caso definitivo para tomar uma decisão definitiva, e um processo bem complicado, tá? E aí tem o livro dele já, e há pouco tempo saiu o filme, né? Mas, enfim, como não é o foco desse vídeo, não vou comentar tanto. A gente até começou uma série desse livro aí, que eu queria comentar capítulo por capítulo, e ainda vou continuar, porque o livro dele também realmente é muito, muito bom, né? Traz questionamentos, interage com questionamentos, com um nível de informação muito, muito grande. Então, o comentário do Lee Strobel aqui é poderoso e persuasivo, né? E hoje o Lee Strobel é pastor, apologista, e continua escrevendo, estudando questões apologéticas e fazendo apologética e tudo mais. Pois bem, então, esse livro, gente, foi publicado pela editora Cultura Cristã, certo? Só tem para vender no site da editora Cultura Cristã, que, enfim, acaba sendo meio salgado na questão do frete, mas compensa, certo? Vale cada centavo esse livro aqui, publicado em 2009, como até comentei no vídeo do Evangelho de Tomé. 3.000 exemplares foram impressos, e me surpreende que esse livro não esgotou, né? Que realmente é muito bom, né? E agora, estou gravando esse vídeo em 2019, faz 10 anos que esse livro está à venda, está disponível, e ainda está para vender, né? Se eu me lembrar, eu vou deixar o link na descrição aí da Editora Cultura Cristã. Não estou ganhando nada da Editora Cultura Cristã, e só estou recomendando o livro mesmo, né? Quem sabe aí algum dia o canal cresça mais e editoras possam dar, vamos dizer assim, uma relevância para o canal, e que a gente possa, né, muitas vezes até ganhar vídeos grátis, onde eu vou estar aqui fazendo boas recomendações para vocês, se Deus quiser, com esse tipo de parceria, né? Bom, mas enfim, voltar aqui. Vale citar aqui também, mas é muita gente, né? Então não vou citar, né? Tem muita gente envolvida aqui no projeto, né? Mas enfim, o livro do Greg Evans, ele começa com, né? E claro, muitas pessoas também querem saber quem é o Greg Evans. Eu vou ler aqui atrás a descriçãozinha que tem atrás do livro, né, do Greg Evans. Aqui é professor do Novo Testamento e diretor do programa de graduação na Acadia Divinity College em Wolfenville, Nova Escócia. Foi recentemente consultor sobre o Evangelho de Judas, né, The Gospel of Judas, para o National Geographic Society, e depõe como perito em documentários da BBC, do Discovery Channel e do History Channel. Então, de fato, o Greg Evans, ele é uma exceção, né, porque esses canais só priorizam um lado da história, né, o lado mais polêmico, e não chamam tanto aí, digamos assim, acadêmicos conservadores, cristãos e tudo mais, que tem uma opinião mais conservadora. Mas assim, o Greg Evans aparece realmente, de fato, nesses documentários e tal. Você pode conferir, por exemplo, do History sobre o Evangelho de Judas.
E, na verdade, o Greg Evans, ele trabalhou na tradução, né? Foi, digamos assim, um dos publicadores aí, trabalharam nessa chamada descoberta do Evangelho de Judas, né? E tem só um capítulo para o Evangelho de Judas e um apêndice também aqui, então. Essa é uma breve descrição do Evans aqui atrás do livro. Aí o livro começa com uma página chamada aqui Fato, onde ele vai dizer: o Evangelho de Tomé, comparado com os outros evangelhos do Novo Testamento, é recente, não antigo, secundário, não autêntico. Ao contrário do que dizem alguns acadêmicos, o Evangelho de Tomé teve sua origem na Síria e provavelmente não antes do final do segundo século. O Evangelho de Pedro, que descreve uma cruz falante, é recente e incrível. Na verdade, o documento fragmentado que temos pode nem ser o Evangelho de Pedro. O documento existente pode datar do quarto ao quinto século. A versão secreta do Evangelho de Marcos, supostamente encontrada no mosteiro de Marsaba, é um embuste moderno. A análise da letra revela sinais claros de fraude. As conclusões distintas do Seminário de Jesus são rejeitadas pela maioria dos estudiosos da América do Norte e Europa. Não existe nenhuma evidência crível de que Jesus tenha tido esposa ou filhos. É fortíssima a evidência de que os evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, sejam nossa melhor fonte para compreender o Jesus histórico. Os evangelhos do Novo Testamento são baseados em testemunhos oculares e relacionam verdadeira e acertadamente ensino, vida, morte e ressurreição de Jesus. Jesus não era um adepto do cinismo, que é uma filosofia lá do primeiro século. Provavelmente jamais tem se encontrado como um cínico. Não existem monges assassinos, albinos ou outros entre os membros do Opus Dei. Todas as descrições de documentos de literatura e arqueologia nesse livro são acuradas. Então, isso aqui é tudo que está escrito na página inicial do livro do Greg, que é chamada Fato, né? O livro vai instigar você as discussões pertinentes ao livro, tá? E aqui tem um prefácio onde ele vai dar um panorama básico da formação dele, tá? Eu não vou ler aqui, vou dar um resumo, né? Porque acho que tem coisa aqui bem interessante, né? Principalmente aí para você que está indeciso sobre o seu rumo de vida, né? O que é que você quer fazer da sua vida no reino e sua vida como geral, no sentido de que como que você planeja se sustentar também e tudo mais. Mas, enfim, umas questões mais confundas, umas questões mais profundas que não devem estar tão isoladas uma da outra, né? Questão de chamado, vocação, sentido da vida, Deus e o homem, né? E eu já pensei muito sobre esse assunto, né? E tudo que eu pensei sobre esse assunto e concluí até agora, né? Tá resumido em 3 vídeos aí que tem um áudio, né? Que eu gravei de uma oportunidade que eu tive de compartilhar isso aí num acampamento da igreja que eu congrego. Meus pais pastoreiam também jovens, e, enfim, eu pude compartilhar e tá postando aí no canal. Então, se você procurar chamado, vocação no sentido da vida de Deus e o homem. 3 áudios, né? E, bom, para você que já está, por exemplo, convicto de que o seu chamado é na área da apologética, que Deus te chamou para ser um apologeta e tudo mais, mas não sabe como administrar, executar isso daí melhor, como planejar, o que você vai fazer, o que você vai se especializar, se você pode se especializar, se você não pode se especializar, como então eu vou desempenhar esse projeto, tudo mais, a sua condição, né, as suas circunstâncias atuais e tudo mais. Você pode ser auxiliado, obviamente, sempre por testemunhos, né, de pessoas. Então, aquele capítulo do Greg, né, Breve Jornal de um Filósofo, ele tem uma significância muito grande, mas algumas pessoas, alguns amigos meus me dizem que simplesmente pularam aquele capítulo, mas, nossa, aquilo realmente influenciou bastante as minhas decisões, né. Influenciaram e influenciam, né, e ainda vão influenciar, né, porque eu, normalmente, estou numa graduação de física, né? Pretendo ter uma formação em física e trabalhar com física, né? E que vai jogar luz na minha apologética e vice-versa, né? Enfim. E também buscarei uma formação em filosofia, pesquisa em filosofia e tudo mais,
especializações, né? E vou trazer aqui até depois um artigo do Craig, muito interessante, né? Vou converter ele para a vida aqui no YouTube, para que ele seja mais difundido, chamado Conselhos aos Apologistas, né? E é muito importante e, enfim, vai trazer conselhos para aqueles que querem ser apologetas, né? Tudo mais, fala da importância da apologética e, por exemplo, a importância de um doutorado, né? Enfim, mas vamos continuar aqui a prefácio que é a história do Greg Evans. Ele planejava ser um advogado, né? Mas ele, no último ano dos estudos preparatórios, ele assumiu um forte compromisso com o cristianismo que o levou de vez ao seminário, né? Em vez do curso de direito. Ele disse, um pastor comentou assim, da lei para a graça, né? Ele ingressou no seminário, fez um treinamento do ministério cristão, ele estava fascinado por Jesus de Nazaré e desejava conhecer mais sobre ele e seus ensinos, né? Ele teve uma vida toda de ministério pastoral. No seminário descobriu também o lado acadêmico dos estudos bíblicos e da teologia pelo qual ele se apaixonou. Grego e hebraico para eles foram fáceis de aprender, a exegese, um prazer para ele, estudos históricos e das origens profundamente estimulantes para ele. Enquanto outros alunos tentavam evitar tais matérias, ele as enfrentava com entusiasmo. Eu estou colocando aqui, trocando os pronomes aqui para expor facilmente a gente. Ele diz eu uso e enfrentava com entusiasmo. E aí, resumindo aqui, ele disse que estava fascinado pelos evangelhos e tal. Depois ele ficou feliz em ingressar na Claremont Graduate University, na área de estudos bíblicos, né? E ali ele tinha um grande grupo de professores do Novo Testamento, chamado Hans Dieter, William Browley, Porton Mack, James Robson, James Sander e John Trevor. Professor Betts, né? Hans D. Betts, era o titular de helenismo e tal. E deixa eu adiantar aqui. Está falando que ele aprendeu com ele, certo? Tal, ele estudou aramaico com ele, e grego e tudo mais. Comentando aqui, falando sobre os livros dele e tudo mais. Ele aprendeu aramaico para estudar o Targum, né? Professor Robinson, papapá. Não, tá, gente, eu peço perdão, tá, gente? Eu tô tendo esses balbuciadas, mas eu garanto que não vou me demorar muito mesmo nisso aqui, por isso que eu nem procuro fazer um resumo, né? Que seria o ideal, né? Mas enfim. Aqui ele vai comentando que como foi o entusiasmo para ele na época, né? Os mestrandos, quando os manuscritos do Mar Morto foram achados e um dos professores deles foram lá investigar, né? Nag Hammadi, os manuscritos do Mar Morto, né? E trouxeram até um para a universidade dele e tudo mais. E ele que aprendeu elogiando alguns professores dele por ter ensinado ele a fazer crítica textual e tudo mais. E também ele vai comentar que ele planejava aqui, essa é uma parte mais importante, ele planejava se especializar no Antigo Testamento, né? De Browley, aprendi muita coisa sobre os manuscritos do Mar Morto e com eles estudei aramaico e síriaco. Sua morte repentina em 83 deixou-me academicamente órfão e pôs fim nos meus planos de estudos colaborativos sobre Isaías e Daniel. Passando aqui mais para frente. Embora eu tivesse começado na Claremont como estudante do Novo Testamento, fui de tal modo influenciado por Browley e Sanders que escrevi minha tese sobre o livro de Isaías. Certamente há componentes do Novo Testamento no trabalho, mas na conclusão dos meus estudos para o doutorado, eu estava tão interessado em uma carreira na área do Antigo Testamento como no Novo Testamento.
Uma das memórias de minha vida é que há 25 anos, quando buscava uma posição na área de Antigo Testamento, na Acadia Divinity College, fui preterido na entrevista devido à minha idade e acabei ficando no Trinity Western University como professor assistente do Novo Testamento. O cargo me trazia de volta ao Novo Testamento. Depois de 21 anos no Trinity, fui designado para o Acadia Divinity College como President Distinguished Professor do Novo Testamento. Parece que finalmente meu destino era a Acadia, mas no Novo, não no Antigo Testamento. Enquanto ensinava o Novo Testamento na Trinity, é claro que comecei a mudar minhas pesquisas e publicações de Isaías e Antigo Testamento para o Novo Testamento. Fixei-me em Jesus. Aqui. Fixei-me em Jesus e nos Evangelhos, o antigo objeto dos meus interesses no seminário. Aconteceu algo interessante. Percebi que meus interesses no seminário aconteceu algo interessante, né? Meu trabalho em Isaías, as versões grega e aramaica do Antigo Testamento, os manuscritos do Mar Morto e a literatura rabínica antiga foram de enorme vantagem para o estudo de Jesus e os Evangelhos. Ao me familiarizar cada vez mais com os estudos do Novo Testamento, em reuniões regionais e nacionais da Sociedade de Literatura Bíblica, percebi que muitos deles apresentavam falta de preparo nas origens semíticas do Novo Testamento. Encontrava-me com acadêmicos do Novo Testamento que tinham estudado grego e conheciam algo do mundo grego-romano, mas com pouquíssima ou nenhuma perícia no hebraico e no aramaico. A maioria pouco sabia da literatura rabínica antiga e das palavras aramaicas da Escritura. Tal deficiência evidente em tantos acadêmicos do Novo Testamento ajuda a explicar muitas das idiosincrasias no trabalho do Jesus Seminário, Seminário de Jesus, né? Fundado por Robert Funk em 1985. Então, você vê aí que ele planejava estudar Antigo Testamento, mas depois ele, né, Deus acabou trazendo ele para o Novo Testamento. Ele viu quão o Antigo Testamento ajudou ele a entender o Novo Testamento e a deixar de tirar conclusões erradas que ele vai apontar no trabalho do Seminário de Jesus, né? Nesse Seminário de Jesus é um projeto, tá, gente? O nome de um projeto de pesquisa de alguns estudiosos lá de um seminário, né? Eu não me lembro agora o nome do seminário, mas tem um nome. E ele chama esse projeto de seminário, né? Aí fizeram um seminário não só de Jesus, mas o seminário de Atos, aí Acts, seminário e outros seminários. E colocam o nome de seminário no projeto. Eles dão empreitados, eles angariam fundos para depois de publicar as suas conclusões aí. Eles são seminários teológicos, né? Enfim. Então deixa eu... Opa! E ele viu quão foi importante, né, a compreensão, né, aquele arcabouço que ele pegou estudando o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para entender o Novo. E isso, né, acaba sendo uma coisa ignorada pelo mundo, né, historicamente, porque até o Craig vai comentar isso em outros lugares, que os estudiosos alemães, eles não tratavam Jesus como judeu, né? E aí, a razão, né, e ele até chegou a consultar um outro amigo dele, é de que seria puramente antissemitismo. As razões, então, seriam puramente antissemíticas, né? De onde, então, para eles não considerarem o judaísmo de Jesus, o hebraísmo, né? Todos aqueles pontos semíticos, né? Orientais ali, da cultura hebraica, né? Da língua aramaica, provavelmente a língua original, né, de toda os eventos, né, ali narrados no Novo Testamento, se essas coisas não foram consideradas, elas de fato levam a conclusão errada, que ele vai demonstrar aqui no livro, muitas delas.
Então você vê a mão de Deus, a providência divina na formação do Greg Evans. Então, confie em Deus, certo? Entregue a Deus seus anseios, seus planos, seus projetos. A gente consegue também tirar uma lição prática, né, espiritual e teológica do testemunho da vida, né, de todas as pessoas, né? Não só de apologetas, obviamente, né, claro, mas de todas as pessoas. Então, vamos continuar. E, por fim, ele vai dizer aqui que, comentando ainda alguns erros do seminário de Jesus, que ele interpreta errado a expressão Reino de Deus, Filho do Homem, né? E ele vai dizer que vai fazer um comentário interessante. Sou cristão. Era cristão antes do seminário e da pós-graduação. E ainda sou cristão depois de completar os cursos e de ensinar e de publicar mais de 1/4 de século. Então, no caso, está falando de estar publicando há mais de 25 anos. Né? Alguns dos meus amigos do seminário advertiram-me que o estudo da crítica moderna não seria bom para a minha fé. É claro que tinha ouvido falar de algumas pessoas que depois de se envolverem na pesquisa crítica tinham sido desviadas da fé. Tratarei desse assunto no primeiro capítulo. Entretanto, o progresso na minha vida acadêmica não resultou em perda de fé. Alguns dos aspectos da minha fé certamente mudaram. Nem tudo é tão nítido e definido em preto e branco como antes. Há aspectos teológicos sobre os quais ainda não tenho certeza. Detalhes históricos que permanecem obscuros. Mas foi assim com Jesus e seus primeiros seguidores. Talvez o fato de eu não ter respostas estereotipadas para todas as coisas seja parte do significado da fé. Tenho que admitir que, a princípio, alguns aspectos da crítica bíblica soavam-me desconcertantes. Com o tempo, porém, entendi que o desafio da crítica bíblica não era o essencial, mas a bagagem que muitos julgavam ser parte da mensagem. Exemplo disso são as dúvidas quanto à autoria de datas de determinados livros, tal como a ideia de que os livros bíblicos devem ter datação antiga e ser escritos pelos apóstolos, mesmo quando os textos não explicitam isso. Ou pressupostos quanto à natureza da literatura bíblica, tal como a crença de que os evangelhos sejam históricos e nada além de históricos. Ou a natureza do ensino de Jesus, tal como a ideia de que tudo que Jesus disse seria novidade e jamais foi ouvido anteriormente. Com o tempo aprendi a distinguir entre bagagem e mensagem. Na verdade, posso dizer que a crítica bíblica salvou a mensagem e me ajudou a apreciá-la mais plenamente. Descobri que o estudo cuidadoso e detalhado do Jesus histórico é gratificante. Tenho prazer de proferir palestras sobre o tema. Amo a pregação. Alegro-me ao expor as histórias dos evangelhos. Fico feliz ao observar o rosto das pessoas na congregação se iluminarem quando, pela primeira vez, entendem o que Jesus quis dizer, o que ele realmente quis dizer, quando disse ou quando fez determinada coisa. Sempre fico tocado quando elas percebem o quanto a história de Jesus influencia as pessoas e produz transformações positivas em suas vidas. A história da mulher pecadora, Lucas 7, ou do bom samaritano, Lucas 10, do filho próprio 15, proclamados no contexto certo, resulta em perdão, reconciliação e mesmo em autoexame. Mas mesmo um pouco de poder emanado, Jesus tem diminuído com a passagem do tempo. Tá? E essa questão aqui de... eu citou aqui Lucas 7, né? Mas ele vai falar de João 7, tá? Da parábola da mulher adúltera, perícope, né, que chama então. Quanto melhor entendemos quem Jesus era e o que disse, como era entendido, mais o amaremos e apreciaremos o movimento por ele instaurado, certo? Descobri que por trás das afirmações tal como ele não pode ter dito isso estão erros de interpretação, geralmente devido a falhas em considerar o que foi dito dentro do contexto textual e ambiental em que foi dito. Jesus Fabricado, né, o seu livro, é um livro que examina com seriedade alguns desses estudos desleixados e teorias equivocadas que têm sido apresentados em anos recentes. Fico consternado com muitos desses trabalhos, alguns deles são francamente uma vergonha. Vou comentar mais sobre o testemunho de Jesus aqui. E realmente tem muita recomendação de livros, trabalhos aqui. Ele vai dar listas dos livros que ele está falando sobre o seminário de Jesus, sobre pontos de vista que ele coloca. Então tem uma bibliografia aqui imensa, que é escrita até numa fonte menor, tá? Porque é realmente bem grande.
traz no final. Então, é realmente um livro bem rico, e eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Agradeço, Paraná, tá agradecendo aqui, a Jean Over, da InterVarsity Press, tal, Dana Zacarias, Jean, tal, a esposa dele. E, bom, vamos agora para a introdução. Ele começa fazendo várias perguntas aqui, né, que são sendo suscitados pelos mitos propagados sobre Jesus, como Jesus teve um filho com Maria Madalena, era ele um adepto do cinismo, um místico, talvez até mesmo gnóstico, teria ele forjado a própria morte e se ausentado da Terra Santa, teria fugido para o Egito, teria escrito cartas ao tribunal judaico explicando que tudo não passava de um erro, que ele nunca afirmasse ser o Filho de Deus, teria celebrado a última ceia com seus amigos 25 anos após a sua crucificação, o sepulcro de seu pai foi encontrado. Os evangelhos do Novo Testamento são confiáveis, existem melhores fontes de informação a respeito da vida e ensino de Jesus, os manuscritos do Morto Novo falam a respeito de Jesus. É verdade, é a história do evangelho. Existe uma conspiração para esconder a verdade, de fato Jesus existiu mesmo. Então ele vai... ele disse aqui, quando eu iniciei meus estudos, jamais imaginei que eu ou qualquer outra pessoa achasse necessário escrever um livro respondendo esses tipos de perguntas. Certamente nenhuma pessoa séria promoveria tais teorias, nenhuma editora de peso publicaria tais ideias. Contudo, isso aconteceu. Ele vai criticar aqui, por exemplo, que muitos estudiosos se valem de fontes do segundo século e do terceiro século, mas desconsideram os evangelhos do primeiro século. Isso faz sentido? Outros dizem que existe uma conspiração para esconder as evidências. Evidência de quê? Por quê? Vivemos em tempos estranhos, tal. Enfim, aqui ele está dando um panorama, né? Que eu já creio que nos digamos em resumir. Mas enfim, diversas influências levaram a esses resultados, entre os quais estou falando de resultados loucos, por exemplo, do Seminário de Jesus, onde ele vai dizer então que vários acadêmicos fabricaram Jesus, né? Completamente fora da realidade, fora do que se tem de histórico em fontes confiáveis. Ele vai dizer, foi fé pervertida e dúvidas mal conduzidas, pontos de partida rigorosos e métodos críticos exageradamente limitados, textos questionáveis dos séculos mais recentes, repetindo, textos questionáveis de séculos mais recentes, apelos a contextos estranhos ao âmbito factual de Jesus, deixa eu ver se está ok, recortes parciais completamente fora do contexto, falha em levar em conta os feitos poderosos de Jesus, uso duvidoso de Joséfo, né, Flávio Joséfo, e de outras referências da antiguidade, anacronismos e afirmativas exageradas, e por último, 9, história falsificada e descobertas estranhas. Alguns historiadores cometeram quase todos esses erros. Os capítulos seguem examinando tais questões. O livro conclui um décimo capítulo, ao qual fornece uma avaliação dos aspectos históricos importantes do progresso autêntico no estudo do Jesus histórico, em que os evangelhos do Novo Testamento e os extra canônicos são tratados com prioridade em outra matéria relevante. Jesus fabricado questiona a tese e métodos estudiosos e escritores populares. Que pressuposição possuem? Que método empregam? Por que se afastam de observações válidas para tirar conclusões audaciosas? Na verdade, por que e como eles fabricam um Jesus diferente daquele que encontramos no Novo Testamento? Estariam tais acadêmicos realmente empregando métodos históricos e confiáveis? Estas são algumas das questões que o livro examina. Aqui ele vai dizer para quem esse livro. Esse livro foi planejado para responder a uma variedade de autores. Primeiro, foi escrito para qualquer pessoa que se sinta confuso com tantas teorias estranhas e tantos retratos conflitantes que apresentam de Jesus, as quais afirmam que ele realmente não se via como Messias ou Filho de Deus, ou que os evangelhos do Novo Testamento não são confiáveis, ou que outras fontes são melhores ou pelo menos igualmente válidas e assim por diante. Segundo, o livro foi escrito para pessoas interessadas em Jesus, nos evangelhos do Novo Testamento, que desejam aprender mais e tal. Terceiro, foi escrito para céticos, especialmente aqueles que tendem a cair em alguns enganos filosóficos antigos do século XIX, nos quais quase ninguém mais acredita. Quarto, o Jesus fabricado foi escrito para a comunidade acadêmica, cuja profissão é investigar os evangelhos, a vida e o ensino de Jesus, visando chamar-nos para um padrão
maior de empenho de estudo, um padrão que não presume que o ceticismo seja similar ao rigor acadêmico. Finalmente, este livro foi escrito para defender as testemunhas originais da vida, morte e ressurreição de Jesus. Quando colocados à prova, os documentos originais permanecem sólidos, apesar de terem sido vilipendiados, apenas ridicularizados e deixados para de lado. É hora de dar-lhes ouvidos atentos. Fim da introdução do Greg Evans. E aqui esse quarto ponto, não é que esse aqui não seja um livro acadêmico, tá, gente? Esse é um livro popular, mas ele tem um rigor muito grande e ele linka, né, nas referências, nas notas aqui, publicações acadêmicas dele e de outras pessoas, e de pessoas que ele está criticando para você ler, certo? Então, muitas vezes estão disponíveis aí na internet de graça, certo? Publica em jornais de pesquisa, Journal of New Testament Studies e tudo mais, né? Você consegue de grátis na internet, de grátis, hein? Então, vamos lá. Agora, finalmente, né? Que eles estão também ficar incompletos, ficaria descontextualizado, a gente simplesmente comentar o capítulo 1, sem comentar o resto, o que precede, né? Capítulo 1. Deixa eu ver aqui se eu consigo realmente trazer esse microfone para perto de mim. Pronto, agora ficou aqui tô agora em uma situação melhor, hein? Vou poder aqui ter mais mobilidade. Então, vamos lá. Quero aqui começar. Capítulo 1. Fé pervertida e dúvidas mal conduzidas. Certo? Então esse é o nome do capítulo. Céticos da antiga e da nova escola. Ele vai fazer essa distinção, tá? Entre, por exemplo, professores antes dos 80, certo? E professores depois dos manuscritos do Mar Morto, mas na verdade ele vai, não vou ser mais, vou realmente ter que ler alguns trechos aqui nesse ponto, nessa distinção que ele faz, né? Então ele vai comentar aqui que ele fica surpreso, tá, gente? Que muitos historiadores aqui têm pontos de vista assim, extremamente radicais, né? E aí, vai comentar que esses livros têm surgido com uma grande intensidade, né? E muitos deles até hoje em dia consideram-se cristãos ainda, né? Cristianismo bem heterodoxo, mas cristão. Alguns como agnósticos aqui, ó, parte da esquerda cristã e dos extremos, ou como agnósticos, especialmente em referência a um retrato tradicional de Jesus. E alguns deles, né, um ou dois deles, nem mesmo creem mais que Jesus tenha existido. Tenho a impressão de que a maioria dos acadêmicos bíblicos, arqueólogos, historiadores, eles que começam como crentes e ele tem a impressão de que a maioria desses acadêmicos, eles permanecem em Cristo e seguem envolvidos ativamente em suas igrejas. Poderá ser seus pontos de vista mudem à medida em que estudam. A maioria de nós, quando entra no mundo acadêmico bíblico, torna-se menos rígida e mais aberta a novas perspectivas. Entretanto, por que razão alguns estudiosos abandonam a fé e se tornam hostis em relação aos crentes? É evidente que a mídia adora explorar esse sensacionalismo, esse tipo de história, referente aos desertos da fé como alguém que saiu do armário, entre aspas, né? Ele coloca assim. Enfim. Ele vai colocar também que a controvérsia entre fundamentalistas e modernistas do final do século XIX e início do século XX, né, traçou linhas na areia de um lado e de outro, foram elaboradas as chamadas declarações de fé ou confissões. Tais declarações às vezes passam a funcionar como testes de prova para estabelecer quem pertence ou não ao grupo.
Não é de se surpreender que surgiram reações negativas contra o traje de Esse estudo de série de escritos enfrenta questões importantes, tais como quem escreveu os livros da Bíblia, sobre quais circunstâncias, com que propósito, e a respeito das questões históricas com relevância invariavelmente luta contra o fundamentalismo rígido. A avaliação de Jesus, apologetas cristãos, quanto à avaliação de Jesus, apologetas cristãos populares muitas vezes apelam para a tríade de opções propostas por C.S. Lewis há meio século. Jesus era mentiroso ou lunático ou o Senhor. Essa tríade parece até mesmo boa retórica, mas falha em sua lógica. Sem melhor qualificação, os que aderem a essa linha de argumentação cometem a falar-se de escolher um meio termo, ou seja, ignoram outras alternativas viáveis. A quarta alternativa é que Jesus não seria nem um lunático, nem um Senhor. Poderia ser o Messias de Israel, um servo de Senhor, e talvez o maior profeta que já existiu. Poderia até ser chamado de Filho de Deus, mas não no sentido trinitário, em que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Pelo que se sabe, o cristianismo ebionita, uma forma de cristianismo judaico que surgiu no segundo século e acabou desaparecendo no final do século, que acabou desaparecendo no quinto século. Os ebionitas possuem uma visão, possuem uma ou mais versões editadas do Evangelho de Mateus, com uma tendência a destacar os estados da lei e minimizar a natureza divina de Jesus. Eles criam que Jesus era o Messias de Israel e o cumprimento da profecia, criam que no mesmo sentido que o rei Davi podia ser chamado de filho de Deus. Jesus também podia ser assim chamado. Mas os ebionitas não criam naquilo que os teólogos denominam de autocristianismo, ou seja, que Jesus fosse divino. A quinta alternativa, pulando aqui, tá? Eu estou pulando aqui muitas linhas, tá? É que realmente não poderíamos saber quem era Jesus, o que ele realmente disse. Os evangelhos no Testamento poderiam representar Jesus como Messias de Israel, mas isso, pelo que é sabido, nada mais seria do que a teologia de alguns cristãos que viveram na segunda metade do primeiro século. Tá. Fontes não históricas, não somente não eram históricas nem confiáveis, como também sequer podem ter certeza que os manuscritos originais que possuímos hoje refletem corretamente os evangelhos na sua forma original. Tá. Esse é o ponto de vista de outro grupo de estudiosos que consideram este capítulo. Lendo alguns livros mais radicais sobre Jesus, percebemos que a descrença na confiabilidade histórica dos evangelhos do Novo Testamento muitas vezes é causada por uma fé pervertida e dúvidas mal conduzidas. Por fé pervertida, refiro-me ao direcionamento equivocado da fé, tal como acreditar que as escrituras tenham de ser inerrante no sentido restrito e idiosincrático, e que tenhamos que harmonizar os 4 evangelhos. Se nossa fé depende dessas ideias, especialmente em termos de estudo acadêmico, pode levar ao colapso. Por dúvidas mal conduzidas, refiro-me à pressuposição errônea de que os contemporâneos de Jesus, ou seja, a primeira geração do seu movimento, eram incapazes ou desinteressados em lembrar ou transmitir com precisão tudo o que Jesus disse e fez. Temos aqui uma forma de hipercrítica bastante comum em círculos acadêmicos, que às vezes parece surgir de uma confusão da crítica com o ceticismo, ou seja, quanto mais cética, mais crítica a posição. O ceticismo radical não é nem um pouco mais crítico que a crença da fé. Podemos observar que esse ponto de vista funciona olhando rapidamente a obra dos 4 acadêmicos cuja visão cristã foi por um tempo conservadora e mais ou menos evangélica. Chama os 2 primeiros de céticos da escola antiga e os segundos de céticos da nova escola. Os primeiros apontam algo parecido, com uma quarta alternativa que lhe deu um e os segundos optam pela quinta alternativa. Então é por essa alternativa aqui, tá? Capitulando, na quarta, Jesus seria só um profeta. Quinta seria que Jesus, a gente não pode saber nada sobre Jesus, tá? Praticamente isso, né? Então essa é a distinção que ele faz entre céticos da antiga e da nova escola, e também que acaba sendo cronológico, tá? Mas vamos lá, céticos da antiga escola, minimizando Jesus. Os 2 céticos da escola antiga que quero discutir brevemente são Robert Funk e James Robinson. Seu ceticismo quanto aos evangelhos no Testamento não é tão radical quanto algumas pessoas podem pensar. De fato, eles eram rápidos para apontar esta fala e aquele feito do evangelho para anunciá-lo
inautêntico, proveniente da igreja primitiva e não de Jesus. Discordo do seu entendimento da formação, idade e transmissão dos evangelhos. Discordo do alto valor e da data anterior que designam alguns dos evangelhos que não se encontram no Novo Testamento. Ainda assim, Funk e Robinson acreditam que grande parte do material confiável e útil emerge dos evangelhos, de modo que faz surgir um retrato coerente e até mesmo edificante de Jesus. Consideram ele um marco espiritual e tal. Se dirigem a alguma igreja fossilizada que habita um cristianismo preocupado com doutrina e não com justiça social. Pode-se que eles usem um pincel largo, mas não duvido que haja igrejas que fariam bem em considerar suas críticas. Não duvido que haja igrejas que fariam bem em considerar suas críticas. Deixa eu me ajeitar aqui antes rapidinho. Então, aqui ele vai citar, vou dizer aqui, uma perca da fé de Robert Funk, que publicou um livro chamado Honest to Jesus, né? Honesto com Jesus, né? Honesto para Jesus. E ele, por exemplo, fala que não fazia mais sentido falar da sua teologia de infância, né? A verdade e tal, quando eu estava lá, já começava a dar aula, eu estava aqui. O aprendizado, lendo o finalzinho da citação apenas desse livro, que Greg faz de Funk. O aprendizado na faculdade era principalmente decoreba e o ensaio. A verdade estava codificada no credo simplista da escola. A camisa de força doutrinária não servia para mim. Funk descreve em seguida seus estudos posteriores e tal. E ele foi estudando para uma Universidade de Montana. Mesmo ali, ele ficou desanimado, tanto deslocado na universidade como na igreja. Mudou-se para a Califórnia, fundou o Western Institute. Esse aqui é o Instituto dos Seminários lá, então, e a editora Paula Bridge, e lançou o Jesus Seminary. Aqui, no caso, o assunto que eles estão discutindo é Gênesis 1 e 2. Não quero extrapolar o texto, mas me parece que a base de seus anos, que Greg Evans falando, foi do entendimento rígido e fundamentalista da escritura. Funk passa a dizer que o aprendizado ali foi uma experiência agonizante. Já ouvi isso antes, que se afasta do entendimento fundamentalista da escritura pode ser emocionalmente arrasador. Aí agora já entra em outro. James Robson. James Robson foi um dos meus professores na pós-graduação. Acho fascinante e fiquei muito impressionado com sua produtividade. Ele publicou uma autobiografia biológica. Ele cita aqui uma autobiografia teológica. E ele dedica um espaço para descrever sua peregrinação, apressando-se em narrar detalhadamente as frustrações e vicissitudes que experimentou ao coligir e publicar os códices gnósticos do Nag Hammadi. Mas aqui e ali, em sua autobiografia, Robson ainda diz algumas coisas sobre sua peregrinação. Ele vai fazer uma citação aqui de James Robson. E até o nome do livro de James Robson tem muito a ver com o nome do livro do Robert Funk. Tá? Eu só procurar aqui para ter certeza que eu vou dizer o nome do livro. Certo? Não. Tá. Não era não. Isso é um engano meu aqui. Porque esse Robinson tem um livro chamado Honesty to God. Né? Mas enfim. Que é que o Greg Evans cita essa semelhança lá nas notas. Mas enfim. Antes de continuar os meus estudos e pós-graduação, ensinei por um ano na faculdade e me formei. Davidson. Um Antigo Testamento bastante literal. A maioria dos meus alunos era de veteranos de guerra. Eles devem ter achado que eu era irremediavelmente ingênuo. Que acreditassem que não no que eu dizia. É certo que até o final do ano eu não queria mais. Tentei buscar sentido na teologia da minha infância, mas fracassei. Com efeito, minha trajetória teológica em meio século tinha mudado passo a passo da direita para a esquerda. Muitas vezes cristãos não acadêmicos querem saber que, com
toda uma vida de estudos críticos da Bíblia afetou minha fé como cristão? A resposta é, por isso é que a alta crítica, obviamente, havia destruído. Robson diz, né, agora por aí que Evans falando, Robson diz que Davidson College tinha ensinado, Davidson College tinha ensinado um Antigo Testamento bem literal. Imagine seus alunos e tenham visto como um professor irremediavelmente ingênuo. Vemos outra vez um entendimento rígido e fundamentalista da Escritura. Tendo ensinado o Antigo Testamento, enquanto provavelmente lia a literatura dos acadêmicos e a tentativa de responder, Robinson disse que não acreditava mais naquilo que ensinava. Mas o que era aquilo que ele não acreditava mais? Ele passa então a dizer: tentei buscar sentido na minha teologia da infância, mas fracassei. O que era a teologia da infância? Pelo que consegui entender em sua autobiografia, Robson se referia à teologia calvinista e a uma visão conservadora da Escritura. Capaz de buscar sentido na teologia conservadora, Robson começa a se afastar passo a passo da direita para a esquerda. Próximo ao final de sua biografia, ele reconhece que a alta cria havia destruído sua fé cristã. Afirma que há falhas no cristianismo tradicional, ao tratar de injustiça, teria destruído o jeito de sua fé. Ao dizer que a alta crítica destruiu sua fé, supõe que a fé cristã seja da sua infância. Parece que Robson tem uma visão afetiva de Jesus. É sem dúvida certo, mas até aí o que ele diz sobre Jesus seria aceito pela maioria dos cristãos. Mas, a meu ver, o que ele diz é comparável a uma visão diluída do cristianismo ebionita. E aqui o Evans já começa na questão dos céticos da nova escola. E aí vem aqui este famoso miticista, né? Famoso quer dizer fama, tá? Ele quer dizer reconhecimento acadêmico e tudo mais. São muito mais extremados, né, esses céticos da nova escola e radicais do que Funk e Robson. Na verdade, eles fazem Funk e Robson parecerem Billy Graham, né? Então tem aqui uma piada do Greg Evans. Esses céticos aí da nova escola que está falando é Bart Ehrman e Robert Price, né? Mas na verdade na ordem do livro é Robert Price e Bart Ehrman. Eles fazem Robert Funk e James Robinson parecerem Billy Graham, né? Segundo o Greg Evans. Então vamos lá. Robert Price escreveu um livro em que ele defende que o Jesus Seminário é otimista demais a pensar que apenas cerca de 18% dos ditos e feitos atribuídos a Jesus nos evangelhos realmente se originam em Jesus. Então, acho que eu aventalmente pulei isso aqui, mas o Becker cita que o Jesus Seminário publicou um livro onde ele estima que o seminário de Jesus, ele estima que apenas 18% das coisas que tem no Novo Testamento sobre Jesus, que Jesus realmente disse, só 18% ele realmente disse. E ele até tem um sisteminha de cores lá interessante, em um dos livros dele, talvez seja o The Five Gospels, né? Eu vou olhar aqui nas notas, né? Para dar para vocês, passar para vocês aqui com mais rigor, né? Lá para o capítulo 2. Então vamos comentar isso daí lá para o capítulo 2, né? Aqui eu estou querendo adiantar umas cositas, né? Enfim, vamos ficar só no capítulo 1, hein? Nessa primeira parte, capítulo por capítulo, né? Ok. Estamos aqui agora em, deixa eu ver quanto tempo, são 53 minutos e vamos até aí 1h10, 1h e pouco, tá? Vamos lá. Price pensa que as evidências para o Jesus histórico são tão fracas que não podemos ter certeza de nada significativo sobre ele. Ele aceita a possibilidade de que jamais tenha havido um Jesus histórico, certo? Então tem um livro dele aí, Deconstructing Jesus, que o Evans vai citar, né? Vou pegar, que as citações do livro estão lá no final, tá? Então tem que estar viajando aqui para o final toda hora. Deconstructing Jesus de 2000 e The Incredible Scary Son of Man 2003. Prometheus Books, não é o nome aqui da editora desse último. The Incredible Shrinking Son of Man.
Opa, derrubei aqui o celular, mas tudo certo. Ele não desligou, porque ele desliga, graças a Deus. Aqui, quase nenhum estudioso com preparo histórico concorda com as conclusões negativas de Price. Price se formou no Gordon Coyle Theological Seminary, uma escola evangélica conservadora. Esteve anteriormente envolvido em uma igreja batista fundamentalista e foi líder de uma secção da InterVarsity Christian Fellowship, Aliança Bíblica Universitária. Olha só, gente, um dos principais miticistas de hoje, que defende que Jesus foi um mito, e que se houve um Jesus histórico, o Jesus dos Evangelhos é um mito, certo? É um mito, nunca existiu, é uma versão judaica de Deus ressuscitador, salvador e tal, inspirado em Osíris, em Adonis, em Mitra, e toda essa conversa, miticismo, certo? Que eu vou trazer mais futuramente muito, certo? Aguardem aí material sobre Jesus, né? O Jesus histórico, miticismo aí. Graças a Deus vai vir coisa boa aí, em nome de Jesus. E vão orando aí, orando pelo canal, certo? Todo dia. Colocando o canal, apologético no Brasil e tal, nas suas orações. Esse mesmo cara, ele já foi da Aliança Bíblica Universitária, assim, já foi presidente, sabe? Né? Aqui no Brasil, a ABU, né? Mas não é exatamente aqui não sei se é a mesma instituição, tá? Não muito depois do seminário, onde foi exposto à crítica bíblica, Price começou a repensar sua fé. Voltou a estudar, recebendo seu mestrado em teologia sistemática na Drew University, e nos anos seguintes ele foi se desviando para a esquerda, deixando um pastorado após outro. Voltou à escola, agora se graduando do Novo Testamento, influenciado por críticos do Novo Testamento do século XVII. Price foi ainda mais para a esquerda, adotando uma posição agnóstica. Sua visão dos evangelhos do Novo Testamento se tornou cada vez mais radical. Ao meu ver, o trabalho de Price dos evangelhos é subjugado por um ponto de vista filosófico que não se coaduna com a pesquisa histórica, de espécie nenhuma. Para Price, os paralelos em outros textos antigos significam que Jesus não poderia ter tido o que lhe atribuíram, o que evento descrito jamais teria acontecido. Além disso, porque há evidências e dizeres e feitos de Jesus foram editados e contextualizados, nada pode ser confiável. Price abraça sem ressalvas os métodos e resultados dúbios do seminário de Jesus, adotando grande parte da teoria do mito de Cristo, que merece crédito, ou melhor, que não merece crédito no século XIX, quando se argumenta que Jesus nunca tinha existido e assim por diante. O procedimento de Price parece um balaio de gatos atávico e um retrocesso desligado do progresso autêntico nos estudos da crítica dos últimos 150 anos. O que vemos em Price é uma repetição do que já vimos, uma fuga do fundamentalismo. Eu vou só comentar, antes de chegar no Barth, né? Ler aqui o Barth, já chegando na parte do Barth. Ele está dizendo que se você ser fundamentalista demais, né? E ter crenças que não são necessariamente verdadeiras do ponto de vista teológico mesmo, do ponto de vista teológico, né? Vai te fazer ter complicações e conclusões que não necessariamente precisam implicar naquilo que você está querendo que elas impliquem, né? Aquilo que você está pensando que elas implicam mesmo, certo? Então ninguém está dizendo para você manipular a sua fé e fazer alguns ajustes aqui, a maneira que você mantenha, mas é que você seja mais, né, aberto a outras perspectivas teológicas, porque a Bíblia não é um livro 100% claro e de partes unívocas, né, de únicas interpretações e tudo mais. Então, se acalme, né? Pense bem e não seja tão fundamentalista. Não precisa a fé que você foi instruído e tudo mais, a fé predominante na congregação que você conheceu a Cristo e tudo mais, que você congregou, que você passou sua infância, não necessariamente 100% dela corresponde a uma cosmovisão bíblica mais consistente. Mas, com certeza, muita coisa dela tem verdade, consistência e tudo mais, mas não necessariamente 100%.
E aí, se você simplesmente insiste nesse 100%, você vai gerar inconsistências aí que podem te fazer, então, no caso, abandonar o pacote todo, que não é necessário, do ponto de vista lógico e teológico. Então, é isso que o Kierkegaard está querendo dizer. Vamos para Bart Ehrman. Bart Ehrman se tornou crente quando adolescente e após sua conversão foi imerso no ambiente conservador. Matriculou-se no Instituto Bíblico Moody, em Chicago. De lá foi para o Wheaton College, onde recebeu graduação em Novo Testamento, obtendo mais tarde os graus em mestre em divindade e doutor no Princeton Theological Seminary, sob a direção de Bruce Metzger, venerável decano da crítica textual do Novo Testamento. Quero despender mais tempo com Ehrman, cujos livros têm sido muito vendidos e exercido muito mais influência do que as publicações de outros estudiosos considerados nesse capítulo. A miríade de erros e enganos de escribas que se encontram nos livros escritos à mão, desde a antiguidade até a Idade Média, que fez Ehrman questionar sua fé. Resumindo, ele pensou ter encontrado erros na Escritura. Erros na Escritura, pensa Ehrman, significa que as palavras das Escrituras não podem ser consideradas palavras de Deus. Aqui tem um quadro, tá, gente, que eu vou estar fazendo aí para digitar para vocês, chamado aqui os mais antigos papiros sinóticos dos Evangelhos. E aqui é realmente um ponto informativo de muito valia. Então eu garanto que eu vou aqui colocar na tela para vocês, tá? Digitadinho aí. E só comentar aqui algum ponto desse quadro, né? Ele está citando aqui alguns papiros importantes do Novo Testamento, todos esses aí do 2º século, tá? Aqui não está o mais antigo, né? Que é um papiro do Evangelho de João, tá? Mais para frente, mas esse papiro aqui é muito importante porque eles têm muito material, de Lucas, de Mateus, de Marcos, né? Sinóticos. Por isso que João não está aqui, porque João não é considerado sinótico, né? Ele não se parece tanto quanto Mateus, Lucas e Marcos se parecem entre si. Mas o papiro que a gente tem, né, do Novo Testamento mais antigo é do Evangelho de João. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Aqui. É o P52. Encontra-se na biblioteca da Universidade John Hilland, em Manchester, também designado de GRP 457. Datado do início do 2º século, pode ser o mais antigo fragmento do Novo Testamento grego, embora recentemente alguns tenham dito que alguns fragmentos de Mateus vêm do próprio 1º século, né? E mais recentemente, quando esse livro já estava publicado, como provavelmente comentar para alguns papiros do Evangelho de Marcos, mas não chegou a ser datado do primeiro definitivamente, né? Você pode ler aí um post no blog do Daniel B. Wallace, né? Crítico textual aí do Novo Testamento, que é cristão também. O papiro 52 é um pequeno fragmento que contém João 18, 31, 33 do lado direito e no verso 18, 37 e 38. Enfim, bom, só um comentário relevante aqui. E agora a gente vai voltar aqui para o capítulo, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo nós já estamos gravando. Ok, chegamos em 1 hora, né? Vamos lá. Essa é a parte que eu gostaria de dedicar mais tempo mesmo, né? Que é como é que a gente vai então interpretar essas adulterações, esses erros que aconteceram por copistas, por escribas, no Novo Testamento, e até mesmo não só erros de transmissão, mas inserções aconteceram. Então, vamos lá. Ideias rígidas sobre inspiração verbal e inerrância da escritura estão por trás do problema de Ehrman, conforme ele descreve na seção autobiográfica, sua introdução, citando Ehrman. Mas para mim,
aqui ele está citando o livro de Ehrman, está citando o Misquoting Jesus, né? Exatamente, que é o que o Jesus disse e que o Jesus não disse aqui no Brasil, tá, gente? E dá aqui, que é uma versão mais acadêmica desse livro, é o The Orthodox Corruption of the Scripture, publicado por Oxford, tá? 93. Ou seja, bem mais antigo. E Misquoting Jesus de 2005. Então, citando ele aqui, tá? Mas, para mim, essa perda dos manuscritos originais do Novo Testamento, aqui está em colchete, essa última parte, que é o grego que nos colocou para aumentar a compressão. Era um problema muito constrangedor. Eram as próprias palavras da Escritura que Deus tinha inspirado. Certamente temos de saber que eram essas palavras, se quisermos saber como foi que ele se comunicou conosco, pois eram suas palavras, próprias palavras, e ter outras palavras, aquelas que inadvertidamente ou intencionalmente foram criadas por escritos, não nos ajudaria muito se quiséssemos saber as palavras dele. A Bíblia começou a me parecer um livro muito humano. Ponto final. Aí tem que colchetes com reticência. Era um livro humano do começo ao fim. Foi escrito por diferentes autores humanos, em tempos diferentes, em lugares diferentes, para tratar de necessidades diferentes. Nós, no mundo, acreditamos que a Bíblia fosse absolutamente inerrante em suas próprias palavras. Aí o Evans continua. Em razão de... Né, isso aqui era o Bart Ehrman, tá falando, agora é o Evans. Em razão de, para ele, a Bíblia ter se tornado um livro humano e não poder mais ser vista como palavra de Deus, Ehrman perdeu a confiança na autoridade dela. Sem essa confiança, Ehrman perdeu a sua fé. Ele se considera hoje agnóstico. Tenho de admitir que fico confuso com tudo isso. Se não mude, o Instituto mude, então certamente no Eton College, Ehrman estaria familiarizado com numerosas variantes textuais nos manuscritos bíblicos. Nenhum estudante completa sua graduação em Bíblia sem saber essas coisas. Contudo, os estudantes da Bíblia não estão abandonando a Bíblia em grandes multidões. Questionam também a linha de raciocínio de Ehrman. Para força de argumento, supomos que os erros dos escritos do Novo Testamento realmente neguem a inspiração verbal e inerrância, fazendo com que a Bíblia seja considerada um livro humano e não como palavra de Deus. Resultaria na perda de tudo? Não. Cristãos modernos e liberais certamente possuem esse ponto de vista há mais de um século. A questão central realmente é o que Deus realizou em Jesus de Nazaré. Coloquemos assim, que Pedro e os demais seguidores originais de Jesus proclamavam depois da experiência da ressurreição. A pregação de Pedro vem resumida no sermão do dia de Pentecostes. Ele está citando aqui Atos 2. Varões israelitas, atendei as palavras de Jesus. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, milagres, prodígios e sinais, as quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós sabeis, sendo estes entregues pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo dos grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Este Jesus Deus ressuscitou, de que todos somos testemunhas. Pedro e os demais apóstolos proclamavam a ressurreição de Jesus. Para eles, esta era a boa nova, a evidência conclusiva de que Deus estava operando o ministério na pessoa de Jesus Cristo. Pedro não ficava de pé a proclamar, varões israelitas, temos boas novas, a Bíblia é verbalmente inspirada, e, portanto, inerrante. E, além disso, pode-se fazer uma harmonia dos evangelhos. Então, chega a ser uma parte cômica, né, do livro de Blake Evans, né? Se tivesse sido o ponto de Pedro, Ehrman poderia ter razão válida. Então, está dizendo que, teologicamente, a gente não tem que considerar que não possa ter erros na Bíblia, né? Então, por a Bíblia ser um livro que tem dedos humanos, transmissões humanas, ela pode ter erros humanos. Então, eu gosto de uma expressão interessante do Leandro Quadros, né? Teólogo estudioso adventista. Ele diz assim: a Bíblia é a perfeita palavra de Deus escrita na imperfeita linguagem humana. Ou seja, então, porque nós estamos envolvidos no processo de transmissão da palavra de Deus, é claro que a gente vai achar alguns errinhos, né? Mas isso não prova
que o livro da Bíblia não é divino, mas sim que a gente é humano. Certo? Enfim, as verdades mais importantes não são afetadas por essas variantes textuais e tudo mais. Não são. Nenhuma doutrina importante foi construída em cima de uma variante textual. Nenhum ponto importante da nossa fé foi considerado em variante textual e tudo mais. Algumas doutrinas causaram, como o próprio Rick Evans diz no debate, variantes textuais, como por exemplo aquela de 1 João, a questão da Trindade. Não estava nos originais de 1 João. Né? Não está nos manuscritos mais antigos. Mas a doutrina da Trindade já tem sido formulada e deduzida por outros versos, certo? Então alguém foi só ali, eu vou dar uma complementada aqui, enfim, a gente vai chegar a discutir mais caso por caso, porque o Evans também vai tratar deles mais na frente, mas não quero antecipar demais, nada. Mas a mensagem que percorre o Novo Testamento e que a igreja primitiva comunicou é que Deus ressuscitou Jesus e que Pedro e muitos outros, incluindo alguns que não tinham compromisso com Jesus, como Tiago, talvez Judas e pelo menos um opositor, Paulo, testemunharam. Foi a realidade da ressurreição, com impacto sobre as pessoas que envolveram e proclamaram e preparou o novo movimento, não uma escritura livre de erros. Então, a ressurreição é que importa mais na fé cristã. É o que mais importa. Se Jesus ressuscitou entre os mortos, se a gente tem esse testemunho dele de ressurreição, né? Ainda existe cristianismo. O cristianismo ainda está de pé. Certo? Mas se não houve ressurreição, como diz Paulo, então é vã a nossa fé. Mas houve ressurreição. Então, pouco importa a questão de erros que já foi comprovado que não são tão grandes. Né? E o próprio Barthes vai dizer que a questão definitiva dele não é mais tanto, hoje em dia, a questão do Novo Testamento, mas o problema do mal. Que, como vocês já devem saber, recebeu uma resposta bem interessante, bem consistente, né? Mas, enfim, o Barthes ainda continua discutindo essa questão com outras pessoas e aparentemente não se satisfez, né? Mas, enfim, a gente pode comentar futuramente o pensamento do Herman sobre o problema do mal e tudo mais. Ele tem um livro só sobre isso, que se não me engano o nome é O Meu Problema com Deus. Meu maior problema com Deus ou o meu problema com Deus. Mas enfim, vamos continuar aqui. Estamos falando sobre o Novo Testamento. O que mais importa, né, para o cristão é a ressurreição de Cristo Jesus. Vamos aqui, deixa eu ver o que eu poderia pular, talvez. Contudo, a igreja se expandia rapidamente, com ímpeto, ainda que sem o benefício do Novo Testamento ou dos evangelhos inerrantes ou não. Eles não eram especialistas no Antigo Testamento e tal. Talvez seja necessário mencionar que aos não especialistas, que nos primeiros 10 ou 15 anos de existência da igreja, nenhum livro do Novo Testamento ainda existia. Então, isso é muito importante. Ao longo de todo o sermão, Pedro vai para as Escrituras. Quase toda a Escritura do Novo Testamento faz isso, mas as provas dadas da Escritura estão claramente subordinadas à própria mensagem, que é o milagre da Páscoa. Como esse livro enfoca, Jesus e os Evangelhos não tratam do resto do Novo Testamento. Limitarei meu argumento às passagens dos Evangelhos discutidas por Herman. Herman faz muitos casos dos textos que ele mesmo e a maioria dos críticos textuais classificam como recentes, desde a autenticidade, que eu fico querendo ler muito rápido, né, gente, aí, peço perdão, mas enfim, e autenticidade e engano. Chama a atenção para Lucas 22, 41 e 45, né? Os versos de Lucas da oração de Jesus no jardim na noite em que foi traído e preso. O texto original consiste apenas nos versículos, esse apenas quem colocou foi eu, 41, 42 e 45. Versículos 43 e 44, que descreve a transpiração de Jesus em grandes gotas, são com quase absoluta certeza um acréscimo.
versículos não, esses versículos não só estão ausentes nos manuscritos mais antigos, como é também um retrato emotivo de Jesus que não coaduna com a tendência de Lucas de não enfatizar as emoções de Jesus. Aqui tem um quadrozinho sobre os códices, né? Ou seja, o códice é um tipo de livro antigo, né? Um tipo de estilo de livro de encadernamento e tudo mais dele. Citando alguns códices importantes do Antigo Testamento. Tem o Novo Testamento completinho, tá? O papiro é só um pedaço de uma página do livro, né? Que ele citou antes e tal. Aqui, ele cita o Codex Sinaítico, o Aleph, né? Aleph, letra hebraica Aleph, é produzido por 3 escribas no quarto século. Codex Vaticano, abreviado como B, produzido por 2 escribas no quarto século. Codex Alexandrino, abreviado de A, códice do quinto século, primeiro ao cair nas mãos dos estudiosos ocidentais, levando à busca mais de manuscritos achados, apresentados a Charles I, da Inglaterra, em 1627. Códice Beta, abreviado de D, códice do final do quarto século, contendo numerosas leituras únicas. Códice Efraimita, Rescriptus, abreviado C, chamado de Rescrito de Efraim, porque um monge do século XII raspou, depois copiou por cima desse códice do sexto século, que trazia discursos de Efraim Cyrus. Códice Washingtoniano, abreviado de W, códice do final do século IV e início do V, contendo uma interessante modificação de Marcos 16, versículo 14 e 15. Vamos lá. Continuando, a história da mulher pega em adultério, em João 7, 53, até o capítulo 8, versículo 11, só aparece em manuscritos mais recentes do Evangelizão e, às vezes, em locais diferentes. Os últimos 12 versículos do Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 9 ao 20, não se encontram na leitura original, pois foram acrescentados mais de 2 séculos depois que o Evangelho de Marcos começou a circular. As passagens, uma de Marcos e uma de Lucas e uma de João, representam os únicos grandes problemas textuais nos Evangelhos. Nenhum ensino importante é baseado neles, a não ser que você pertença a uma seita que manuseia serpentes, conforme Marcos 16, 18. Então aqui tem um fato até cômico, porque existe uma seita lá nos Estados Unidos onde os pessoas manipulam cobras, né? Vou até procurar o nome aqui, né, para deixar esse vídeo mais rico, certo? Vou procurar o nome dessa seita e é interessante, olha só, eles se baseiam na seita num texto que então vai ser comprovado de ser uma variante textual, né? Que não está no Evangelho de Marcos originalmente. Então, realmente, é até bom, né? Realmente que esse texto, esse versículo seja uma variante textual. E que essas pessoas saibam disso para que elas parem de brincar com cobras. Meu Deus, é terrível. Procurar aqui, seita das cobras, tá? Estou procurando aqui rapidamente para deixar o nosso vídeo mais rico. Seita das cobras, culto das serpentes. Felizmente eu estou abrindo super interessante aqui rapidamente, sem perdoar, mas enfim, é só porque eu quero velocidade. 44 anos, Mark Ford, no Parque dos Estados Unidos, Virgínia Ocidental, no sul dos Estados Unidos. E aí, vocês pesquisam depois sobre essa seita, viu? Olha só. Tem vídeos, tá, gente, na internet, eles manuseando cobras durante o culto, baseado em Marcos 16, 18, que do 9 ao 20 não está nos manuscritos mais antigos, foi um acréscimo, certo? Hermann Schack, e vai estar aqui linkado no card um vídeo do Wilson Parosky comentando essa variante que eu já tinha postado, então vai estar no card aí. Você pode ouvir a opinião do Dr. Wilson Parosky, brasileiro, estudioso do Novo Testamento, crítica textual, etc. Hermann acha que descobriu um exemplo que demonstra a importante diferença teológica entre os evangelhos. Em alguns manuscritos, Mateus 24:33 dizia: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, mas somente o Pai. Contra outros manuscritos anteriores, dizem
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O que é notável é a presença da frase nem o Filho. Herman está correto ao sugerir que o versículo originalmente incluía nem o Filho, mas os escribas mais tarde provavelmente omitiram deliberadamente a expressão para evitar a impressão de que o conhecimento de Jesus fosse limitado. É justo, mas Herman tira uma conclusão descabida quando diz que o ensinamento significativo do Novo Testamento, no caso a cristologia, é dependente do acréscimo dos escritos. Isso simplesmente não é verdade. A limitação do conhecimento de Jesus é expressa claramente nos textos paralelos de Marcos 13:32, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai, com ou sem nem o Filho. Em Mateus 24:36, nada muda teologicamente. O raciocínio de Herman aqui é falho e leva a conclusões erradas. Entretanto, para Herman, pessoalmente, a falha que o levou a abandonar a confiança nas Escrituras foi o comentário de Jesus em Marcos 2:25 e 26, citando. Mas ele respondeu: nunca lestes que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Jesus se referiu à história de Davi ter comido o pão consagrado, o pão da proposição do sacerdote Aimeleque. 1 Samuel 21, do 1 ao 10. Quando Davi fugia de Saul, e este último soube que Aimeleque tinha auxiliado Davi e seus homens, matou Aimeleque e a maior parte de sua família. Abiatar fugiu e acabou sucedendo seu pai como sacerdote, segundo 1 Samuel 22, do 1 ao 10. Visto que Aimeleque e não seu filho Abiatar era o sacerdote, quando Davi e seus homens comeram o pão da proposição, temos um erro em termos técnicos feito por Jesus, ou por Marcos, ou por alguém que transmitiu a história. Herman disse que finalmente admitiu a si mesmo que a passagem conteria um erro. Uma vez tendo admitido isso, está citando Herman, abriram-se as comportas, pois se era possível haver um pequeno e insignificante erro em Marcos 2, poderiam existir erros também em outros lugares. Herman passa a citar mais alguns candidatos a erros, tá, como o comentário de Jesus da semente de mostarda é o menor das sementes, ou aparentemente discrepância entre os evangelhos sinóticos e o de João com relação ao dia em que Jesus morreu. Para Herman, o edifício começa a desmoronar. Observa, porém, na linha de raciocínio de Herman, estanque típico do fundamentalismo. Já ouvi fundamentalistas dizerem em 2 pontos: mostre-me um erro na Bíblia e eu descartarei tudo o que creio. Suspeito que Herman tenha ouvido isso mais de uma vez em seus dias no Instituto Bíblico Moody. Seu raciocínio hoje, mesmo que professe ser agnóstico, ainda sou fundamentalista. Repito, a verdade da mensagem cristã não é baseada na inerrância da Escritura ou em nossa capacidade de harmonizar os evangelhos, mas no testemunho de Jesus. A confiabilidade histórica dos evangelhos não se baseia na inerrância da Escritura ou na prova de nenhuma espécie de erro que possa ser detectado nelas. A luta de Herman por sua fé, e sinto por ele, vem de expectativas erradas sobre a natureza e função da Escritura, aos quais foram ensinados a um jovem cristão fundamentalista impressionável. E aqui ele vai fazer mais uma citação sobre não ser a fé de Pedro e de Paulo. Ver Funk, Honest to Jesus, aqui, avaliação crítica. Para uma avaliação crítica da interpretação das evidências dos manuscritos do Novo Testamento, feita por Bart Ehrman, ver G.A. Komoshamsky, mais difícil, esse nome aqui você não vai conseguir digitar, acertar, é muito difícil. M. James Sauer, e você coloca assim, Daniel B. Wallace, com 2 L, Reinvented Jesus, Reinventando Jesus. E, gente, o Daniel B. Wallace, ele veio ao Brasil, a Charles Spurgeon, Escola Teológica Charles Spurgeon, Seminário Teológico de Fortaleza, no Ceará. Um abraço para eles, eu sou cearense aqui do sul do Ceará, em Brejos, Eles trouxeram o Daniel B. Wallace para o Brasil e fizeram, e ele deu várias palestras lá na Charles Spurgeon. Não tem livro de crítica textual do Daniel B. Wallace em português, tá? Então só quem lê português não vai poder ler esse Reinvented Jesus, Se você lê em inglês,
Você pode ler sobre Invent. Mas tem as palestras da Charles Spurgeon. Então você vai colocar aí no YouTube, Deus nos deu um texto. Eu também vou colocar na descrição do vídeo, tá? Deus nos deu um texto, Charles Spurgeon. Deus nos deu um texto de Daniel B. Wallace. Você vai na playlist que tem lá 9 palestras, onde o Daniel B. Wallace vai abordar cada ponto de discussão de crítica textual do Novo Testamento, abordado por Herman, não abordado por Herman e tudo mais, e responde, enfim. É muito rico o material, muito rico em português, então não deixe de conferir, tá? Pra você que... Tal. Só tem um livro de grego, de grego avançado, do Daniel B. Wallace, no momento, em português. Então você não vai encontrar crítica textual do Daniel B. Wallace em português. Mas você já lê em inglês, então leia e procure ler esse Reinvented Jesus, certo? E não deixe de ver as palestras de qualquer forma, não deixe de assistir as palestras do Daniel B. Wallace na Charles Spurgeon, no canal da Charles Spurgeon, tá? Escola Teológica de Charles Spurgeon. Muito bom. Assista, certo? São 9, se eu não me engano. Então, realmente, muito material. Anota, tudo mais, estuda. Você vai sanar muitas aí das suas dúvidas e encontrar respostas para uns pontos aí levantados pelo Hermas, que seriam muito problemáticos, né? Enfim, o capítulo aqui já está terminando, certo, gente? Então, rapidamente aqui, deixa eu encerrá-lo. Que já vai terminar, muito bem. As primeiras testemunhas cristãs é o nome da da sessão desse último, do final aqui do nosso primeiro capítulo. Já estamos aqui em uma hora e meia quase. A ênfase dada ao papel primordial da ressurreição. Então, na verdade, gente, antes de chegar nisso aí, eu realmente vou ter que levar mais de um vídeo no primeiro capítulo. Acho que merece, né? Mas, enfim. Eu ainda vou comentar mais a respeito dessa questão do suposto erro de Jesus. Porque também não é tão certo, né? Não dá para fechar o cerco e dizer que Jesus simplesmente errou, né? Já vi aí eu procurei sobre o assunto, no YouTube, algumas tentativas de harmonização dessa citação aí. No YouTube mesmo e tal, no Google, né? Dei uma pesquisada e a gente vai comentar ainda essa questão se Jesus realmente errou e qual seria a implicação, por exemplo. Porque também o erro pode ter sido de Marcos, certo? E o erro pode ter sido de alguém que transmitiu isto para Marcos. No caso, a fonte de Marcos seria Pedro. Poderia ter sido um erro de Pedro ou de outra pessoa, admitindo também o Evans, hoje em dia. E o Evans é realmente um historiador muito rigoroso, certo? Mas ele tem pontos de vista aparentemente liberais em certos pontos, mas que na verdade ele é realmente bem honesto nas suas análises, tá? E não tem nada de um liberal no sentido, né, antigo da palavra, como, por exemplo, Rudolf Bultmann e tudo mais, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, ele aceita sem problema que os evangelhos, hoje em dia, por exemplo, ele não defende isso, entendeu? Mas ele aceita como possível e teologicamente viável que os evangelhos não tenham sido escritos por Marcos, por Mateus, por João, mas sim que eles contêm tradição oral baseada em testemunhos oculares muito confiável, certo? E não segue-se que eles não sejam confiáveis só simplesmente porque eles não teriam sido escritos pelas pessoas que atribuíam a eles a autoria. Mas a gente tem razões para aceitar a autoria apostólica dos evangelhos, e o Greg Evans até também define isso. Ele vai citar até um livro que chama Jesus e Testemunhos Oculares, Jesus and the Eyewitnesses, né? Jesus and the Eyewitness. Rapaz, só porque tá gravando aqui, meu inglês é bom, não faço isso não. Jesus and the Eyewitnesses, né? Eyewitnesses do Richard Bauckman, Bauck,
HAM, certo? 2006. Mas enfim, a gente vai chegar nesse ponto no próximo vídeo sobre o Jesus fabricado, o Greg Evans, certo? Comentar mais sobre o Ehrman, né? Ele mesmo dedica mais tempo ao Ehrman. E sobre essa questão, sobre um ponto aí das variantes textuais, mais especificamente a do sacerdote, o nome do sacerdote lá. E discutir, né, modelos para interpretar isso daí da maneira mais correta, né? O Craig, tá? O William Lane Craig agora, não é o Craig Evans. Ele diz até que, bom, é possível sustentar que Jesus pode ter possuído crenças falsas na sua parte humana. Né? Parece uma alegação absurda, mas que tem uma fundamentação cristológica. Quando o Craig estava respondendo uma pergunta lá no seu site sobre o dilúvio, o menino estava dizendo, Jesus acreditou no dilúvio, e aí? E aí tem evidência do dilúvio? E aí o Craig vai dizer, olha, tem geólogos que defendem que essa coisa pode ter realmente acontecido, papapá, vai defendendo e tal, mas por contrário, então o Craig realmente, o William Lane Craig, agora eu estou falando do William Lane Craig, ele diz, mas nós podemos admitir que cristologicamente Jesus poderia ter possuído crenças falsas na sua parte humana. Então esse é um modelo no mínimo interessante que pode eliminar, né, certos problemas aí que podem emergir, essas questões, né, controversas do Novo Testamento. Mas não necessariamente foi um erro de Jesus, como o próprio Greg Evans citou. Pode ter sido um erro de Marcos, pode ter sido um erro da fonte de Marcos, pode ter sido um erro da tradução oral. Mas enfim, vamos terminar, que já está realmente bem longo. E para não ficar tão longo, tão exaustivo, a gente vai terminar por aqui. No próximo capítulo ainda termina esse primeiro capítulo. E a gente termina, e no próximo só que a gente começa o segundo capítulo aí do Greg Evans, Jesus fabricado, né? Que Deus aí abençoe você, dê graça aí nos seus estudos. Você teve aí alguma dúvida sobre a minha transmissão desse livro, né? Se for alguma parte confusa para você, você quer contribuir para o nosso estudo, comenta aí, né? Certo? Divulga, joga esse livro aí no grupo, né? No grupo de WhatsApp de estudo que você pode estar, enfim, certo? Dê like, divulga, ajude o canal a crescer, porque isso motiva a gente a continuar fazendo, né? Tem cada vez então mais pessoas se interessando. E, enfim, que Deus abençoe você, sua vida, que a paz de Cristo Jesus esteja com você. E até o próximo vídeo, próximo estudo. Deus abençoe.